Perspectiva é um tema simples de entender, mas é difícil de masterizar. Esse vídeo vai ser a melhor introdução para você que ainda não entendeu o beabá da perspectiva. Primeiro, vamos começar a enquadrar nossa cena. E aqui eu vou mostrar para vocês o conceito da linha do horizonte. A linha do horizonte, basicamente, é o olhar do observador ou da câmera que vai estar fotografando ou filmando. Nesse caso aqui, eu posso ter uma pessoa aqui, tá, 2 olhinhos. Posso ter uma pessoa aqui, e aí ela vai estar em pé. E uma pessoa aqui, que seria ela deitada no chão. Então, os olhinhos aqui, engraçado. Isso aqui pode ser uma câmera também, enfim. Então, se a gente tem a linha do horizonte aqui, é como se a pessoa estivesse em pé na cena. Aí, se a pessoa estiver aqui, estaria deitada, a linha do horizonte seria aqui. E se ela estivesse aqui em cima, voando sobre a cena, ela estaria aqui. Vocês já vão entender melhor como é que isso daqui se traduz na imagem final. Depois disso aqui, a gente vai ter o conceito de ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Ele é o conceito que permite a gente traduzir as coisas em perspectiva. Então, de perto, os objetos são grandes. Mas quando eles estão muito longe, eles se transformam em um ponto. E esse é o ponto de fuga. Então, dá uma olhadinha aqui. Bora botar o ponto de fuga no meio. O próximo passo é a gente desenhar linhas saindo desse ponto. São essas linhas que vão guiar a gente na hora de construir um objeto. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou desenhando para cima, para baixo. Você pode desenhar direto assim, ó. E aí você começa a enxergar algo se formando, tá vendo? Eu gosto de desenhar sem a régua, nem sempre fica muito bom, né? Às vezes, dependendo do desenho, pode ser que você queira usar a régua para o desenho realmente ficar bonito. Mas eu gosto de desenhar à mão livre. Eu acho que isso vai deixando a gente menos bitolado e mais focado no desenho do que tentar deixar as coisas muito certinhas, sabe? Mas às vezes é bom, tá? Não desmereça a régua. E aqui a gente pode desenhar linhas paralelas ao ponto de fuga. E aí você começa a ver um grid se formando, né? Uma grade. Então, aqui, por exemplo, você pode desenhar um trilho. E aqui, ó, eu estou usando... Aqui não tem uma linha, mas eu estou usando o conceito da linha aqui, ó, uma linha imaginária. E ele vai diminuindo bem nessa guia aqui, ó, imaginária que eu estou construindo, tá vendo? Eu estou fazendo sem, eu estou fazendo na intuição, mas você poderia fazer. E percebe que quanto mais longe, menor ele vai ficando e depois ele se torna basicamente um ponto, né? Essa é a teoria do ponto de fuga. Lembra que eu falei que você já ia entender sobre como afeta a pessoa estar olhando de cima, de baixo, do meio? O que a gente acabou de fazer aqui é uma pessoa em pé na frente do trilho do trem, coitada. E agora eu vou fazer a pessoa vendo de cima. Você vai ver como é que isso vai afetar a cena. Então vamos usar isso daqui aqui, ó. E aí eu vou fazer a nossa caixa, só para eu separar isso aqui numa cena. E agora o ponto de fuga vai estar bem aqui em cima, ó, beirando o que a gente está enxergando. Vou botar o ponto de fuga aqui e aí a gente vai fazendo várias linhas, descendo, só descendo. Como a gente não está enxergando nada em cima, não precisa jogar para cima, só desce assim, ó. E agora linhas paralelas ao ponto de fuga. Agora eu vou desenhar outra coisa, eu vou desenhar caixas aqui para você ver como é que isso está se aplicando, tá? Vou desenhar uma caixa aqui. Ó, aqui, ó, eu estou desenhando, estou chutando essa inclinação aqui com base nessas duas linhas aqui, tá? Para vocês não se perguntarem como é que eu estou fazendo isso. O restante das linhas são retas, essa daqui é para cima e essa daqui é para o lado paralelo, sempre em 90 graus. A única linha que muda são as que vão ficar paralelas com o ponto de fuga, tá? Ó. Aqui outra caixa. Se você perceber, começar a perceber agora, todas essas caixas aqui eu estou conseguindo ver a parte de cima dela, tá vendo? E é isso que eu quero dizer quando a pessoa está em cima, quer dizer que o ponto de fuga está em cima. Então, se a gente está em cima, a gente consegue ver a parte de cima dos objetos da cena. A mesma coisa vale se a pessoa está deitada no chão. Então, eu boto a linha de fuga aqui, ou melhor, então eu boto o ponto de fuga aqui, faço várias linhas saindo desse ponto de fuga, e aqui eu consigo desenhar várias caixas, ó.
Como vocês podem ver, eu consigo ver a parte de baixo dessas caixas aqui. Porque a nossa pessoinha, ela tá bem aqui, ó, olhando para cima. Vou tentar fazer um desenho legal aqui. Então, basicamente, esse é o conceito. A linha do horizonte. Aqui a linha do horizonte está aqui em cima. E aqui ela está no meio. Agora, como você identifica a linha do horizonte se não existe um horizonte claro para a gente olhar? Você vai ter que observar muito bem os objetos da cena. Já vou te explicar. Olha essa situação aqui. Aqui eu já vou te dar o ponto de fuga. E aí, imagina, olha como é que você consegue criar uma cena e esconder o ponto de fuga. Por exemplo, eu vou botar o ponto de fuga bem aqui. E aí eu crio uma caixa mais ou menos aqui, que ela vai ocupar em cima até embaixo, ela está bem pertinho da pessoa. E aí eu tenho outra caixa gigante aqui. Bem lá no fundo eu tenho uma caixa quadradona, a gente nem vê direito. Crio outra caixa aqui, gigantesca também. E eu vou criar uma caixinha aqui só para dar um toque cinematográfico para a cena. Vou apagar essa sobreposição aqui. Como é que você identifica nessa situação de onde está saindo o ponto de fuga? É só você prestar atenção para onde os objetos estão apontando. Nesse caso aqui, você tem que fazer uma engenharia reversa. Você tem que criar uma linha no canto dos objetos até o ponto de fuga. Nesse caso aqui, você vai pegar esse cantinho aqui e vai jogar lá para trás. Você vai pegar esse pontinho aqui e jogar. Esse pontinho aqui você vai jogar também. E você vai vendo que tudo vai se encontrando no mesmo lugar. E aí, esse pontinho que você encontrar, você faz a linha do horizonte. E aí sim você encontrou onde que é. Isso daqui é útil para quando você estiver estudando uma cena ou o corpo de uma pessoa, você vai ver, será que eu consigo enxergar a parte de baixo do nariz? Eu consigo enxergar a parte de baixo aqui da cabeça? Então você vai saber se você está olhando por baixo, está olhando por cima, e te ajuda a não se confundir na hora de estudar aquela referência. É por isso que é tão importante você começar com o estudo da perspectiva primeiro, antes de querer ingressar em qualquer outro tema mais complexo, né? Pode parecer que a perspectiva é talvez a última coisa, né? Quando eu comecei a desenhar eu pensava isso, tipo, vou estudar a perspectiva depois, vou começar na anatomia. Mas não é bem assim, você precisa começar aqui para depois você ir para qualquer outro tópico. É isso no que eu acredito, tá? Facilitou muito a minha vida eu aprender perspectiva. Agora eu vou propor um exercício para você fazer, para você começar a absorver isso que você acabou de ver aqui, tá? Pega uma folha e um lápis e começa a fazer 4 retângulos desses em uma folha. E em cada um você vai criar um grid de perspectiva e depois disso você vai criar várias caixas dentro desse grid aqui. Então, nesse aqui você vai fazer bem no meio a linha do horizonte. Nesse daqui você vai fazer bem em cima. E nesse daqui você vai fazer bem embaixo. E como um plus, para ver se você entendeu a prática, você vai fazer esse daqui um pouco inclinado. E aí qual que é o macete aqui? Lembra que eu falei que na hora de fazer o grid, você tem que fazer as linhas paralelas à linha do horizonte? Então, tipo, você vai fazer aqui, ó, tudo isso aqui. E todas as outras linhas paralelas do grid, você tem que deixar paralela aqui, ó. Elas também vão ser inclinadas. E aí as caixas que você for fazer, elas vão seguir esse grid, tá vendo? Se você preferir, ó, você pode puxar aqui. É o ideal, na verdade, você puxar para você ter certeza de onde está pegando. Fica à vontade, faz qualquer tipo de caixa que você pensar aí. Aqui, ó, a mesma coisa. Se você quiser, bota um bonequinho aqui, bem simples. Só para você entender, tá, esse bonequinho aqui, ele tá em pé. Bota o bonequinho em pé aqui. Aí aqui o bonequinho tá voando, por exemplo. Bota uma capinha nele. Aqui embaixo você bota também o bonequinho deitado. Pode botar aqui bem no ponto de fuga, ó, igual eu fiz. Desenha do jeito que você conseguir desenhar melhor, tá? Mas não precisa deixar perfeito, não. Você pode ver aqui que eu tô fazendo bem bobinho, só para você entender o conceito, tá? E aí você puxa a linha do ponto de fuga, faz linhas paralelas e desenha as caixas, beleza?
Aí se você quiser se arriscar, você pode tentar chutar, ó. Essa daqui você pode fazer tudo paralelo, tudo em 90 graus, tá vendo? E aí, eu acho que assim bate ali e assim bate ali. Aí você fecha aqui. Parou rapidinho porque deu um pequeno problema enquanto eu estava gravando que começou a vazar um outro áudio do meu computador. Então, só para finalizar aqui, o seu exercício é esse. Você vai fazer essas 4 caixas, vai definir esses 4 pontos de fuga aí, com as linhas do horizonte diferentes em cada uma. E primeiro você vai focar em fazer as linhas, depois o grid, e aí você faz as caixas. E aí depois você pode começar a chutar como fazer as caixas, né? Sem depender dessas linhas, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Façam um exercício, comentem, deem um like e se inscrevam no canal, porque eu vou postar outros vídeos sobre perspectiva para vocês entenderem ainda mais o conceito, beleza? Tamo junto e até a próxima.